A aula de hoje é sobre a história da imigração italiana. Por isso chamamos o historiador do Museu da Imigração, Henrique Trinidade. A imigração italiana, ela se traduz, se transforma num fenômeno de massa aqui no Brasil, justamente quando os fluxos vêm para o estado de São Paulo, especialmente quando se trata de um trabalho direcionado para a lavoura cafeira. Essa imigração, ela começa, digamos assim, na penúltima década do século XIX, com a entrada de alguns fluxos migratórios de italianos, especialmente provenientes do norte da Itália, com destaque maior aí para a região do Vêneto e do Friuli, e essas pessoas chegavam no estado de São Paulo, que estava se preparando para receber milhares e milhares de italianos que tinham como destino o trabalho na cafeicultura. Existiram algumas hospedarias de imigrantes aqui em São Paulo, que eram, a princípio, casas adaptadas para receber essas pessoas, como, por exemplo, a hospedaria de imigrantes do Bom Retiro, que funcionou de 1882 até 1887, e depois, já em 1886, se começou a construção desse lugar aqui, da hospedaria de imigrantes do Brás, que viria a ser a maior hospedaria de imigrantes do Brasil. E a ideia era que esse espaço aqui recebesse os imigrantes, eles passassem por uma inspeção médico-sanitária, desinfecção de bagagens, o receio das doenças, das epidemias era geral aqui em São Paulo, e eles permaneciam aqui na hospedaria pouco tempo, cerca de 3, 4 dias, e depois seguiam para o interior do estado, para o trabalho na agricultura. E uma característica importante da gente pensar no que diz respeito à imigração italiana é que ela era composta, em sua maioria, por imigrantes subsidiados, ou seja, o estado de São Paulo pagava a passagem dessas pessoas para viajarem, cruzando o Atlântico até o Brasil e depois para permanecerem aqui na hospedaria, mas um dos pré-requisitos para que esse subsídio fosse concedido era de que as pessoas se constituíssem em famílias e fossem trabalhar na agricultura. Então, portanto, em resumo, a gente está num edifício que foi construído especificamente para abrigar imigrantes. Os italianos, no final do século XIX, são protagonistas neste fluxo migratório e eram, em linhas gerais, compostos por famílias provenientes do norte da Itália, a princípio, e subsidiados pelo estado de São Paulo. Henrique, a imigração italiana, como você disse, é protagonista, mas é protagonista também da cidade de São Paulo, que na época, no final do século XIX, era uma cidade relativamente pequena, Então, como que era a cara da cidade? Assim, os imigrantes chegaram com números importantes, Sim, o primeiro censo da história do Brasil acontece em 1872. Nesse censo, consta que São Paulo tinha cerca de 30 mil habitantes. Era uma pequena cidade no Brasil à época. Só no ano de 1891, como exemplo, passam aqui na hospedaria de imigrantes do Brás cerca de 90 mil pessoas, ou seja, o triplo do que São Paulo tinha em 1872. E desses 90 mil, claro, a maioria era composta por imigrantes italianos. O maior crescimento demográfico relativo da história de São Paulo se dá justamente na última década do século XIX, quando há essa transformação do fenômeno migratório, dos fluxos migratórios, em um fenômeno de massa para o Brasil, sendo os italianos protagonistas. Ou seja, quando a gente fala em população, demografia e transformação da cidade de São Paulo em uma metrópole cosmopolita, a gente obrigatoriamente tem que falar deste protagonismo dos italianos e dessa relação cultural que se estabelece entre Brasil e Itália a partir do final do século XIX. São Paulo cresce exponencialmente, não só a cidade
como outras cidades do interior, né, do estado de São Paulo, e isso vai se refletir em transformações arquitetônicas, culturais, gastronômicas, enfim, né? São Paulo é uma em meados do século XIX e uma outra completamente diferente no início do século XX. São Paulo tinha 30 mil habitantes em meados do século XIX e em menos de 100 anos, por conta do fenômeno migratório para cá, se transforma na maior cidade do país, né? Em termos populacionais, enfim, em termos de indústrias, em termos de economia. Então, assim, é algo que realmente a gente pode falar numa revolução em termos econômicos, industriais, políticos e culturais, o que acontece em São Paulo no final do século XIX ou a partir do final do século XIX, justamente por conta dos fluxos migratórios em direção aqui a essa parte do Brasil. E o imigrante italiano, ele é, como você falou, subsidiado, né? Ele vem com a passagem paga, digamos, né? Talvez não em todos os casos, mas na maioria, né? Nesse fluxo. Também tem um acordo de trabalho, um contrato já pronto para eles trabalharem na lavoura ou nas empresas, nas fábricas? Existiam muitas maneiras dos italianos serem contratados aqui no Brasil, né? Existiam aquelas pessoas que já vinham com um destino certo, com um trabalho já estabelecido na lavoura ou mesmo nas indústrias, e existiam aquelas pessoas que negociavam esses contratos aqui na hospedaria de imigrantes, por exemplo. Até 1907, esses contratos eram negociados no jardim da hospedaria, no pátio, enfim, geralmente pelo chefe da família, com representantes do fazendeiro ou com outros tipos de corretores, né? A partir de 1907 é criado aqui na hospedaria de imigrantes um outro edifício anexo, que era a Agência Oficial de Colocação em Trabalho, onde os imigrantes que estavam aqui podiam negociar os contratos e mesmo as pessoas que já viviam em São Paulo ou em outras cidades do interior podiam vir aqui até a hospedaria, se direcionar para a agência e negociar um contrato de trabalho. Então existiam várias formas, né, de se negociar esse contrato de trabalho. Existiam as pessoas que vinham chamadas por parentes, por exemplo, para trabalhar numa fábrica em específico, numa fazenda em específico. Existiam aquelas que já sabiam o destino para qual elas iriam, né? E existiam aquelas que também negociavam os contratos de trabalho aqui. Mas um fenômeno importante a ser mencionado, né, é que até 1902, o principal destino dos imigrantes italianos que vinham para São Paulo eram as fazendas de café, né? Depois de 1902, há um equilíbrio maior no que diz respeito aos destinos e já existe mais gente se fixando na cidade de São Paulo. E isso se dá por um momento importante da história da imigração italiana para o Brasil, que é o Decreto Prinetti. É um decreto de 1902 que proíbe a imigração subsidiada de italianos em direção ao Brasil. Então é justamente nesse momento que não só os destinos mudam, né? São Paulo acaba se tornando mais protagonista, digamos assim, no que diz respeito à escolha dos italianos em se fixar aqui nessa região, mas também no que diz respeito à origem desses imigrantes italianos. É um momento em que o fluxo migratório de italianos do norte cessa, ou pelo menos se equilibra em relação a fluxos de outras partes da Itália. Então há um maior protagonismo, por exemplo, de imigrantes provenientes do sul da Itália a partir de 1902. E tudo isso porque é interessante para a gente falar de trabalho, né? Enquanto os italianos do norte se fixam mais nas fazendas de café no interior do estado, os italianos do sul se fixam mais em São Paulo, na capital. É curioso isso, né? Uma questão geográfica e de origem também, né? E a parte do subsídio termina, né? Porque tem uma escolha do Estado, do governo, de não ter mais esse tipo de relação, esse tipo de subsídio. Na verdade, a proibição da imigração subsidiada de italianos para o Brasil, ela parte da Itália, né? A partir de visitas oficiais
feitas por inspetores, né, da Itália, tanto na hospedaria quanto nas fazendas, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Isso se dá, a grande questão, né, para isso acontecer, acontece em 1900, quando um dos principais fazendeiros do interior aqui de São Paulo é assassinado por um colono italiano, o Angelo Longaretti. Ele assassina o Diogo Salles, que era irmão do presidente do Brasil na época, o Campos Salles. Isso gera um imbróglio diplomático entre Brasil e Itália, né? As condições de vida do imigrante italiano nas fazendas aqui do interior do estado de São Paulo é reavaliada pelo governo italiano, e isso faz com que eles promovam visitas oficiais de inspetores, oficiais e diplomatas aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil também. E tudo isso culmina na proibição da imigração subsidiada de italianos para o Brasil, né, e especialmente para São Paulo, a partir de 1902. Isso é muito importante para a própria história da imigração italiana, já vista que é no início do século XX que há um aumento do fluxo migratório de italianos para os Estados Unidos, né? A principal escolha dos italianos em migrar para a América até o final do século XIX era o Brasil, a Argentina também, em alguns contextos, né? E isso muda a partir do momento que o Brasil não pode mais pagar essas passagens de trem e de navio para essas famílias, e aí outras famílias elegem outros destinos para migrar. Então é um momento importante que mostra não só contextos mais gerais e históricos, né, no que diz respeito à imigração, mas também esse contexto mais específico, né? A proibição da imigração subsidiada de italianos para o Brasil, ela se dá muito por conta da condição de vida dos italianos no interior do estado de São Paulo. A gente tem, às vezes, uma tendência a amenizar um pouco os contextos e também as coisas do passado, né? Então, como que foi a integração com a cultura local, com o pessoal, né, daqui, a população local? Às vezes a gente pensa que foi mais simples do que hoje, né? Hoje a gente vive uma imigração, especialmente na Europa, que dá para ver bastante chocante, né? Mas teve conflitos entre os imigrantes e a população local, ou no geral a integração foi difícil? A integração no geral, né, de imigrantes aqui no Brasil e em outras partes do mundo, claro, ela é sempre cheia de complexidades, e não foi diferente com os imigrantes italianos. Existem alguns registros de conflitos tanto em São Paulo quanto no interior do estado. Isso se devia também, né, muito ao mercado de trabalho, enfim, né, competição por mão de obra, mercado de trabalho, mas também questões culturais, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós podemos falar do protagonismo dos imigrantes nos movimentos de greve, os italianos no movimento anarquista, enfim, comunista, e como que isso se mobilizava perante a sociedade brasileira na época, né? Mesmo no interior, existem muitos conflitos registrados entre a comunidade italiana e a população local, enfim, né? Então essa integração ela não foi de todo modo assim simples, né? Tinham pessoas com uma bagagem que, além da física, né, traziam uma bagagem cultural, um outro modo de pensar, de ver a vida, um outro modo de se relacionar com as pessoas, e isso gerava, claro, estranheza e, ao mesmo tempo, em alguns casos, gerava conflitos. Eu costumo dizer que aqui a hospedaria de imigrantes ela não era só um território de espera, ela era um território de tensão também. Estava todo mundo tenso aqui, os imigrantes recém-chegados, os funcionários, a população no entorno, enfim, né? Aqui na hospedaria, por exemplo, existiam muitos conflitos com italianos que não tinham as bagagens trazidas do Porto de Santos até aqui, então bagagens que eram extraviadas e as pessoas perdiam tudo que traziam porque a bagagem se perdia, por exemplo, né? Os casos de quarentena também, quando existiam doenças registradas aqui na hospedaria ou epidemias, e as pessoas precisavam ser colocadas em salas separadas, em partes separadas do prédio. Existiam conflitos também,
né, as pessoas que não podiam sair da hospedaria, e isso gerava conflitos, enfim, era necessário chamar guardas aqui para a hospedaria para amenizar a situação. Então, a integração ela não foi simples, ela é complexa. A história da imigração não é única, eu sempre costumo dizer isso, né? Então, existiram pessoas que se integraram mais facilmente do que outras, existiram comunidades que se integraram mais facilmente do que outras, mas é claro que se a gente for olhar no geral, existem muitas questões culturais que propiciaram conflitos aqui no Brasil quando a gente fala da imigração italiana. Os números falam, né, por si mesmo, né? Quando você tem 90 mil pessoas chegando e uma população de 30 mil, a integração claramente tem que ser bem coordenada, né? Sim. E o fator idioma, como foi complicado? Os italianos não falavam português, né, de jeito nenhum quando chegavam. Tinha algum jeito de ajudá-los, tipo concursos, ou era tipo, vai aprendendo nas fábricas, no dia a dia? É interessante falar do idioma italiano aqui no que diz respeito à imigração, também porque no final do século XIX, né, muitos italianos que aqui chegavam preferiam, em suas comunidades, falar o seu próprio dialeto do que o italiano, né? Então, essa construção da identidade italiana e do próprio falar italiano como uma marca cultural se dá muito também nessa questão da integração aqui no Brasil, né? Das pessoas se entenderem como pertencentes a uma mesma nação e aí falarem italiano. Não existia formalmente um curso oferecido pelo Estado de São Paulo de português para italianos, né? O que acontecia basicamente é que nesse cotidiano, no falar, no dia a dia, as pessoas naturalmente aprendiam o português, né? Muito por conta do convívio com portugueses e brasileiros nas fazendas, nas fábricas, nas cidades, né? No comércio, no falar do dia a dia. A hospedaria de imigrantes tinha, além das regras escritas em italiano, intérpretes de italiano também que ajudavam nessa comunicação, muito porque, né, você tinha aqui a negociação de alguns contratos de trabalho, então era muito importante que ficasse claro, né, os direitos e deveres tanto do fazendeiro quanto do colono. Então aqui a hospedaria oferecia o serviço de intérpretes e contratava, né, intérpretes de italiano. Mas em geral, assim, não existia um curso formal de português para italianos, esse aprendizado se dá no dia a dia. Existem alguns linguistas que falam que o sotaque paulistano, né, tem uma influência forte, né, da questão italiana. Se sabe que no Brás se falava italiano no início do século XX, então relatos, né, de história oral, enfim, experiências, mesmo notícias de jornais indicam que você caminhar pelo Brás, você não ouvia quase português, você ouvia mais o italiano, né? E claro, essa questão das comunidades, né? No Brás tinha muita gente de Bari, por exemplo, no Bexiga tinha muita gente da Calábria, aqui na região da Santa Efigênia muita gente de Nápoles também, enfim, então há uma influência também do próprio dialeto em algumas questões culturais nesses bairros em São Paulo, mas claro, no início do século XX, se a gente fosse pensar na população de São Paulo, com certeza aí pelo menos metade da população falava alguma coisa de italiano, né? Não só porque eram imigrantes italianos, mas também filhos de imigrantes italianos que aprendiam o italiano em casa, né? E isso vai mudar um capítulo importante da história do aprendizado de italiano no Brasil, né? É a Segunda Guerra Mundial, quando há uma proibição, né, de se falar italiano, não só o italiano, mas também o japonês e o alemão, né, porque o Brasil entra na guerra como inimigo, né, do eixo, inimigo do Japão, da Alemanha e da Itália, e uma das questões relacionadas a isso era a proibição ou restrição do falar e do ensinar o italiano. Então, apesar do Brasil ter uma imigração muito forte de italianos, né, a principal comunidade internacional de imigrantes que vem para o Brasil é da Itália, e esse aprendizado foi passando de geração para geração, e isso, de certa forma, cessa a partir da Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia não são muitos os brasileiros que sabem o italiano, muito por conta da Segunda Guerra Mundial, em relação, claro, à quantidade de italianos que existiam aqui e que foram proibidos de se comunicar, de falar publicamente em italiano.
Parece quase um paradoxo, né, da história, né? Tantos imigrantes italianos e a proibição, né, que discriminou, né, de uma forma bastante importante, até na parte econômica teve uma discriminação, né? Sim. Mas a gente tem, além desse tipo de imigração no Brasil, em São Paulo especialmente, tem uma imigração também de pessoas que contribuíram, italianos que contribuíram à construção da cidade do ponto de vista empresarial, né? Teve muitos empresários italianos que investiram aqui em São Paulo e alguns, claramente, a gente conhece nomes famosos, né? O Matarazzo, o Martinelli e outros. Mas você enxerga também esse tipo de imigração de pequenos empresários ou pessoas que se deram bem, né? Sim, a imigração ela é muito diversa, a imigração italiana para o Brasil, em termos de perfis também, né? Existem alguns, falar de estatística é sempre muito difícil, né? Tem os números italianos, tem os números brasileiros, mas há indícios aí de que mais de 1,5 milhão de italianos migraram para o Brasil. Aqui na hospedaria de imigrantes, cerca de 800 mil italianos passaram por aqui. Na década de 20, mais ou menos 90 mil italianos migraram para o Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, pouco mais de 100 mil. E claro que dentre esses milhares e milhares de italianos, alguns tinham perfis um pouco diferentes. Eu vou dar como exemplo 2 casos, né? A gente tem, por exemplo, as parteiras italianas, que eram formadas na Itália e que migraram para o Brasil, revalidaram seus diplomas nas faculdades de medicina da Bahia, do Rio de Janeiro, e atendiam como médicas aqui mesmo no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, ou seja, eram mulheres italianas diplomadas que trabalharam aqui, ganharam dinheiro aqui, enfim, né, trabalhando com uma especialização como parteiras. E existem, claro, como você mencionou, os grandes empresários, né, que apesar de não serem tão numerosos assim, né, eles tiveram uma influência muito grande na contratação, na cultura e na política da cidade de São Paulo. Não só o Matarazzo, né? A gente pode falar do Crespi também, que está aqui próximo, na Moca, no Cotonifício, que contratavam muitos italianos. Então, muitas famílias, muitos italianos conseguiram fazer uma poupança, conseguiram um trabalho por meio desses grandes empresários que transformaram, de fato, a história da cidade de São Paulo também, né? Conseguindo prosperar e criando uma indústria muito grande e fazendo com que São Paulo se transformasse nessa cidade, na cidade mais rica do Brasil, né? Em pouco tempo. Então, esses perfis são bem diferentes, claro, né? Você tem desde o imigrante italiano, o colono que vai trabalhar no campo, né? Que é analfabeto, enfim, né? Mas que ao mesmo tempo tem os seus saberes do campesinato italiano, e você tem esse grande empresário que chega no Brasil como pequeno empresário e consegue prosperar aqui num momento muito propício para esse tipo de prosperidade. Justamente no momento em que São Paulo está se transformando numa cidade, um exemplo quase único da história do mundo, né? Enfim, de nunca ter sido uma capital do país, de ter tido pouquíssimos habitantes até meados do século XIX, e é justamente no século XIX, no final do século XIX, no início do século XX, que essas pessoas, né, que eram já pequenos empresários, que tinham uma certa poupança, digamos assim, vem no Brasil e vem em São Paulo esse cenário propício para prosperarem, e muitos conseguiram prosperar de uma maneira estratosférica, né, em termos econômicos, e de fato até hoje são famílias aqui no Brasil e em São Paulo que são muito ricas, enfim, né, que têm uma influência muito grande na sociedade paulista. São Paulo desenvolveu também um aspecto, né, cultural italiano, né, gastronômico, de tradições, né. Aqui os imigrantes tentaram recriar, tentaram construir também um pequeno ambiente italiano, tanto que aqui tem festas italianas, tem uma tradição gastronômica italiana. Quando começaram essas tradições aqui em São Paulo? Eu, particularmente, acho que as tradições começaram desde o momento em que esses imigrantes chegaram aqui, né, e queriam relembrar, né, das suas festas,
das suas tradições. É claro que no momento em que essas comunidades começam a ficar maiores, há uma formalização, né, digamos assim, dessas festas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a festa de Casalute é de 1900, né? Você tem San Vito, San Gennaro, enfim, San Vito, se não me engano, é de 1918, enfim, né? San Gennaro é um pouco mais recente, a consolidação dessa festa, a Chirupita também, né? Que são festas tradicionais de imigrantes do sul da Itália, né? Enfim, né? Tradições religiosas, claro, muito importantes para a imigração italiana. Existem questões que são mais fáceis de observar, né? Nessa questão da influência dos italianos na cultura brasileira e na cultura aqui de São Paulo mais especialmente, né? E essas questões mais fáceis de observar, a gente tem uma relação direta com os nossos sentidos, né? Claro. Então, o comer, né? Enfim, os restaurantes, as festas, as tradições religiosas, enfim, né? O próprio sotaque, as palavras que foram incorporadas ao nosso vocabulário, né? Tudo isso é mais fácil de observar. Mas talvez o que seja mais interessante da gente pensar nessa questão da influência dos italianos aqui em São Paulo é naquilo que é um pouco mais difícil de observar, que é o modo de agir, o modo de pensar, enfim, né, que isso dá teses e teses de discussão sobre qual foi o nível de influência dos italianos na própria maneira de pensar aqui em São Paulo. Então, na política, na cultura, em linhas gerais, né, o que mudou da população brasileira, o que mudou no sentido do que pensar, de como fazer, de como agir, quando a gente pensa na cultura italiana, enfim, no que os italianos trouxeram em termos de bagagem cultural aqui para São Paulo. Mas, com certeza, assim, hoje em dia é impossível falar da história de São Paulo e é impossível caminhar por São Paulo sem observar as influências da cultura italiana. A gente vê isso na arquitetura, a gente vê isso visitando os nossos museus de arte, a gente vê isso caminhando pelos bairros tradicionais, entrando nas cantinas, nos restaurantes. A gente observa isso no sotaque, né, como muitos linguistas sugerem, no nosso vocabulário, enfim, né. Olhar para São Paulo e entender São Paulo sem a cultura italiana é impossível, né. Então, assim, é importante a gente observar, inclusive, as diferenças culturais das várias províncias da Itália para tentar entender de fato assim, né, essas complexidades relativas à influência dos italianos aqui na cidade. Então, com certeza, a gente tem aí muitos pontos para serem discutidos e que são muito interessantes para a gente pensar nessa transformação que São Paulo obteve desde o final do século XIX até meados do século XX. E Henrique, aqui no Museu da Imigração tem uma quantidade de documentos, né, incríveis, tem muitas cartas que os italianos escreviam, mandavam para a família. E você tem alguma carta que você lembra ou tem, digamos, emoções que essas cartas falam um pouco daquela época que podemos evidenciar? A gente tem muitas cartas, assim, né? Tem algumas histórias em específico de imigrantes que passaram aqui e que são muito interessantes, né? Enfim, existem, claro, as pessoas que gostaram de trabalhar no Brasil, tiveram sucesso aqui no Brasil e não queriam voltar para a Itália. Existem pessoas que se frustraram e queriam voltar para a Itália, né? Enfim, então a história da imigração ela não é uma história única. Existem pessoas que tiveram sucesso, pessoas que tiveram frustrações. A própria hospedaria de imigrantes era um local em que as pessoas que aguardavam para serem repatriadas ficavam aqui, né? E existem muitos casos de italianos que aguardaram aqui a sua repatriação, especialmente viúvas, por exemplo, né? Nesses casos. Então a gente tem assim histórias de vida que são muito interessantes. Eu posso mencionar, por exemplo, a história de um italiano, Guglielmo Borsato, que era amigo de infância do Papa Pio X, né? E ele passou aqui, né, na hospedaria de imigrantes. E quando o Papa faleceu em 1914, se descobriu, né, que eles trocavam cartas, né, por ele ter sido amigo de infância do Papa, e o Papa queria saber como estava a situação, enfim, né,
religiosa, digamos assim, dos italianos aqui no Brasil, né? Existem, por exemplo, um caso muito interessante, né, mais trágico em certo sentido, dos italianos que estavam em alguns naufrágios que aconteceram, né, aqui em direção ao Brasil. Então, os italianos que estavam no vapor sírio, por exemplo, o vapor que afundou na costa da Espanha em 1906, trazendo italianos aqui em direção para São Paulo, e o Principessa Mafalda, de 1927, que talvez seja um caso mais famoso aqui de naufrágio, né, que era um dos grandes navios italianos, luxuoso, mas que também trazia muitos imigrantes na terceira classe, que afundou na costa da Bahia. Então existem alguns desses relatos, né, enfim, contando essas histórias, mostrando, enfim, não só que existe a imigração, a gente não pode esquecer das histórias prévias de imigração, da história que foi deixada na Itália. Então, esses laços de amizade, laços de parentesco que ficaram, né? Aquilo que a gente fala que deixou saudade no imigrante, e que ele escreve querendo saber como é que está a situação no comune de origem dele, né? Como é que está algum parente em específico, como é que está algum amigo, e nesse caso pode até ser o Papa, um amigo de um colono italiano, até mesmo esses casos mais trágicos, né? E que envolvem a história das imigrações também. A gente pode fazer até paralelos com o presente hoje, né? Enfim, os naufrágios no Mediterrâneo, enfim, né? Tem algumas questões da literatura que são bem interessantes também de ser mencionadas no que diz respeito a isso, né? Dessa simbologia da travessia e também das tragédias que podem ser ocasionadas. Mas, enfim, as cartas são múltiplas e vão desde também, inclusive, a mencionar como que você deve viajar, por exemplo, onde esconder o dinheiro, né? Enfim, com quem você deve conversar no Porto de Gênova que é mais seguro, enfim, né? Para você conseguir uma passagem num preço mais justo. Então, assim, são várias as cartas, mas elas mostram uma coisa que é muito importante, que a imigração não só se reflete em números, né? Uma coisa é a gente falar que 1 milhão de italianos emigrou para o Brasil, mas existem histórias por trás de cada um desses nomes, existem histórias por trás de cada uma dessas famílias, né? E um dos papéis do Museu da Imigração, e eu acho que um dos papéis dos descendentes desses imigrantes, é ir atrás dessas histórias, é buscar entender melhor as biografias dessas pessoas que imigraram para cá e que em algum momento da vida tomaram a decisão, né, de migrar num contexto muito diferente do contexto atual, né? Uma escolha de coragem, né? Mas que a gente tem uma questão relacionada à própria história da imigração, a história de vida dessas pessoas no Brasil e também a história de vida dessas pessoas na Itália. E é fazendo essa composição de histórias que a gente consegue entender melhor quem nós somos e também a sociedade que nós vivemos hoje. Olhar para o nosso redor, olhar para as histórias de imigração que nos envolvem hoje. Não só as que se relacionam com a nossa cidade, né, dos imigrantes que elegem, por exemplo, São Paulo para viver hoje em dia, mas a nossa própria história. Conhecer mais a fundo a nossa própria história e, obviamente, a gente vai se deparar em algum momento, em algum capítulo da nossa história, com algum capítulo, né, com um aspecto relacionado a algum fluxo migratório, alguma questão de imigração. E, obviamente, para quem se interessa pela imigração italiana, né, eu acho que é muito importante, e especialmente em termos de turismo de volta às raízes, né, observar 2 aspectos importantes da nova historiografia. E é uma dica geral para quem trabalha com turismo, né? É a microhistória e a história das mentalidades. Então, a gente não só observar a história, por exemplo, da unificação italiana, mas tentar entender qual foi a influência da unificação italiana ou da Revolução Industrial, por exemplo, em um comune em específico. Eu posso dar aqui como exemplo o comune de Schio, na província de Vicenza, que foge um pouco à regra
no que diz respeito a características da imigração para o Brasil, porque afinal eles fizeram uma greve numa das fábricas que existiam lá em Schio, e eles não vieram aqui para trabalhar no campo, vieram para trabalhar nas cidades, enfim, né? Então, por exemplo, para muitas famílias pode ser interessante entender melhor a história das greves em Schio, no Vêneto, e dessa industrialização do final do século XIX. Ou a gente pode falar das enchentes no Rio Pó, né? E como que qual foi a influência dessas enchentes em fluxos migratórios em direção ao Brasil, ou mesmo das avalanches em Belluno no final do século XIX, por exemplo. Interessante a gente pensar em quais comunes foram mais afetados, e isso dá até pano para manga para a gente falar sobre migrações e fenômenos climáticos, né? Enfim, que é um tema muito contemporâneo. Então, assim, a minha dica principal é que as pessoas, em primeiro lugar, se interem melhor sobre o presente das migrações no mundo, porque isso é algo que vai fazer com que elas compreendam melhor fluxos migratórios e sentimentos, angústias de imigrantes, e isso faz com que elas compreendam também melhor, né, qual que é a importância de um turismo de volta às raízes para um descendente de um imigrante, e ao mesmo tempo fazer um exercício de que não é só a história geral que deve ser compreendida, mas também às vezes a gente precisa olhar a história com uma lupa e entender os detalhes, entender alguns meandros, olhar a história por novas perspectivas para que a gente consiga ter um olhar mais apurado e consiga melhor compreender a história por todos os seus ângulos, né? Concordo muito, Henrique. A gente não pode ser somente contemporâneos. A gente tem que entender, descobrir, estudar as nossas raízes para ser também pessoas melhores, né? Então, eu te agradeço muito. Agradecemos o Museu da Imigração e convidamos todo mundo a conhecer, a descobrir essas histórias, e esperamos também que depois os nossos amigos, quem trabalha com turismo e também os viajantes, voltem também a descobrir as raízes italianas. Obrigado, de verdade. Obrigado, e conheça o Museu da Imigração também. Acho que a jornada de turismo de raízes começa por aqui. Grazie. Acabamos de assistir à explicação da história da imigração italiana aqui em São Paulo com Henrique Trindade, e agora vamos assistir um vídeo sobre o Museu da Imigração de São Paulo, que vai nos ajudar a entender também o significado do nome. O nome é importantíssimo para entender nossas raízes. Vierba, Navarro, Morena, Celestino, Santanelli, Silva, Cândido. O que o seu sobrenome representa para você? São vidas que passam dentro da sua própria vida? É a possibilidade de redescobrir uma origem desconhecida? Talvez um novo laço construído? É o legado que um dia você pode e deseja deixar? É seu passado, mas também seu futuro. Ele é um símbolo do apagamento de sua história ou é a construção da sua identidade? O sobrenome que você tem significa o que lhe deram ou o que tiraram de você. O sobrenome pode ser um elo no desterro das poucas coisas que lhe representam em diferentes territórios e tempos de sua vida. Em que lugares seu sobrenome está? Com quantas variações de grafias e sotaques ele existe? É um fragmento? É sempre chegada e partida. Ancestralidade, histórias de lutas, de perdas, angústias e tantas expectativas. É o passado de toda a humanidade que se reapresenta a cada geração, nos conectando com memórias distantes. Neste prédio foram registradas milhões de pessoas de diversas nacionalidades. Seu nome de família está aqui? Muitos deles, de ontem e de hoje,
agora se misturam e se encontram neste espaço? Quais continuarão sem estar? Aqui, nesta mesma sala, passaram tantas pessoas que tinham a esperança de um recomeço, o desejo de iniciar uma nova caminhada em busca de oportunidades ou de sobrevivência. Histórias únicas, mas que se repetem no contexto atual e nos fazem refletir sobre a consequência de um ato de coragem, de como chegamos até aqui e o que será de nós amanhã. Há uma porta que se abre ao dizer seu sobrenome? É orgulho ou motivo de esquecimento? O que o seu sobrenome representa para você?